pessoal, quer conhecer um pouquinho do processo criativo de um grupo muito legal? Então essa videoaula é pra você, fique aqui comigo! Eu sou Keiliane Dias, sou atriz e artista orientadora aqui nas oficinas culturais da Fundac. E a aula de hoje é processo criativo. Então, pessoal, na videoaula de hoje eu trouxe um pouquinho do processo criativo de um grupo que esteve no 14º Litoral em Cena. E aí foi muito legal a Aula dos Desenterrados. E aí agora a gente vai conhecer, eu separei alguns trechos, como a live é grande, eu separei alguns trechos mais importantes que é legal de vocês conhecerem. Então, vamos lá! Meu nome é Jean de Oliveira. Eu sou o Jonas de Paula. Jonas de Paula, nós somos a CIA de Dois, grupo que começa em 2006. Esse ano completamos 16 anos de companhia, temos 4 espetáculos. Esse espetáculo que vocês assistiram, que é a Aula dos Desterrados, é o nosso 3º espetáculo e é o único de rua, né? Espetáculo de rua noturno. E mais alguma coisa, Jonas? Somos de São José dos Campos, né? Aqui do Vale do Paraíba. Né? E é isso. Eu acho que é isso. Aí você pode perguntar, a gente vai dizendo. Pode deixar, vou deixar. A gente vai destrinchando no decorrer da carruagem. Então, ele é o Jonas de Paula, né? E Jean. Isso. Quanto tempo, mais ou menos, esse pessoal que é convidado para fazer a apresentação, quanto tempo, mais ou menos, eles ficam ensaiando? Porque na apresentação dá para ver o sincronismo. E aí você dá uma olhada assim, tipo, um saiu, o outro já faz a música. O PP, ele sempre acompanha vocês? Ou ele também, o pessoal da música também troca bastante? Como que funciona? Eu fiquei interessada nisso por conta do sincronismo que vocês têm. Umas técnicas de rolamento, e um cai, o outro preenche, o outro vai por cima, por baixo. Fala pra gente. Sim, essa gravação é de quando, já? Essa é de 2016. Essa gravação faz tempo. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, assim. Então, a gente... Nossa, meu Deus do céu. Então, assim, depois dessa apresentação, o PP saiu e entrou um outro músico, mas nisso, durante aquela apresentação, mais pra frente, entrou um percussionista, que foi o Vitor, que fazia dupla com o PP. Então, era o PP na guitarra e o Vitor na percussão. E a gente conseguiu um drag muito interessante. Assim. A gente fez várias apresentações em festivais e tinha 2 músicos fazendo uma puta sonorização do espetáculo. E depois o Vitor saiu, o PP saiu e entrou um outro músico, que é o Zó, que está até hoje com a gente. Legal. E o legal do Zó é que ele também é multi-instrumentista, então ele toca piano, ele colocou um teclado no espetáculo, coisa que não tinha, bateria, guitarra, e ele canta também, o Zó. Nossa. Então, é bem legal. Em alguns momentos ele entra para ser protagonista da cena, para poder cantar, então quando o Zó entrou, também deu um outro lugar, assim. Mas eu acho que foi... E na estreia, na verdade, a gente estreou com o Fábio da música. Que é um amigo nosso. Que é um amigo nosso, super músico aqui de São José dos Campos, né? Também multi-instrumentista. E aí ele ficou, acho que 1 ano e meio com a gente. Aí depois ele teve que sair, né? Ele teve outros projetos lá, daí entrou o PP. Então são 2. Aí depois entrou o Vitor na percussão e os 2 saíram. Entrou o Gerson Zó, né? Que é o que está com a gente hoje. Então, apesar de ele ser convidado, né? Como você disse, ele é convidado, mas ele está com a gente. Então, só quando ele não pode, a gente pensa em chamar outra pessoa. E o tempo de ensaio que você perguntou também, geralmente sei lá, a gente fica 1 mês com a pessoa, a gente passa tudo para ela e daqui uns 10 ensaios, né? Eu acho que o jogo mesmo é nosso. Tipo, eu, o Jonas e o Renato, né? Sim. Nós 3 que tem um jogo bem legal, que desde a estreia que a gente fizemos bastante corda, né? Você veio brincando com a gente do lance da corda. Então, a corda foi uma coisa que nos uniu bastante no nosso ensaio, né? A gente fazia bastante corda, esse entrosamento do grupo, que deu nessas brincadeiras, nesses jogos, antes de propriamente começar o espetáculo. Eu acho que é isso. Quer treinar o ritmo, a união do grupo, bota uma corda. Quando tiver bem bom de corda, coloca todo mundo para pular a corda de venda que vai dar certo, confia.
Que legal, gente. E como que o grupo surgiu? O grupo surgiu em 2006, com a ideia de fazer um espetáculo inspirado nas duas obras do Samuel Beckett, que é o Esperando Godot e Fim de Partida. E a gente construiu o nosso espetáculo, que foi o Pé na Curva, que a gente rodou bastante também, festival. E o Pé na Curva foi um espetáculo que meio que deu a cara do grupo, assim. Que a linguagem do grupo, a linguagem que a gente ia trabalhar. Porque o Pé na Curva, ele tinha umas questões existencialistas, de falar questões filosóficas, só que a gente priorizava a comédia, o humor, o cômico. E então, a partir do espetáculo Pé na Curva, que a gente foi construindo os outros espetáculos. Depois surgiu o Arquiteto Imperador da Síria, depois a gente foi fazer o Anal dos Desterrados e agora Leões Vodka com Sapato 23. Então, de certa forma, o nosso começo foi ali em 2006, com a ideia de fazer um espetáculo e que tivesse o cômico, a comédia em primeiro lugar, mas também levar assuntos filosóficos, levar essa questão de trabalhar o humor ali no fio da navalha. Eu não sei se eu choro, eu não sei se eu rio, eu não sei se é uma provocação ou se não é, eu dou risada daquilo, mas aquilo me causa um certo nervosismo. Então a gente gosta de trabalhar nesse humor ácido, desse humor, dessas camadas ali que meio do submundo, ali meio dark, assim. A gente costuma falar que Anal dos Desterrados, né, que é a peça mais pop, assim, mais popular do grupo, né? As outras são de palco. O Anal dos Desterrados que é a única de rua, né? E a gente adora a rua, eu e Jonas. E aí, esse espetáculo Pé na Curva, que deu a cara, é do Jonas, né? A dramaturgia dele, a direção é dele. E desde lá a gente não parou mais. Só que a gente fez, como eu te falei, né? Tinha um grupo de repertório, então a gente não costuma fazer peça todo ano. A gente deixa quando bate mesmo, assim, pô, a gente precisa falar disso, a gente precisa fazer esse espetáculo sobre isso daqui. Então foi 2006, foi o Pé na Curva. Em 2010, que a gente fez o Arquiteto Imperador da Síria, né? Que é a direção do Léo Antunes, lá de São Paulo. Gente boníssima. E 2014 foi o Anal dos Desterrados. E só em 2019 que fizemos o nosso último espetáculo, que é Leões Vodka com Sapato 23, que é o que a gente está até hoje, né? Com os 4 espetáculos, mas é o que está mais rodando, né? Agora, por conta de ter estreado agora, né? E acho que ele é um espetáculo de rua. E aí, vocês não vão conseguir. Vocês fazem mais ou menos há 7, 8 anos. Como que foi o processo? Vocês já trabalhavam na rua, já desenvolveram essas técnicas? Porque teve o tio do carrinho passando, o cachorro no lixo, a senhorinha lá no músico cutucando o PP. Vocês conseguiram driblar a vida que segue e tal. Lá no início, quando vocês começaram a apresentar a Anal dos Desenterrados na rua, e aí, como que foi essa adaptação para a rua? Então, a nossa inspiração, né, para fazer esse espetáculo é um grupo que chama Rosa dos Ventos, a galera lá de Presidente Prudente, né? Os caras são maravilhosos. E no grupo deles tem muita brincadeira entre eles, assim, é um brincando com o outro o tempo todo. Então foi uma inspiração muito grande para a gente. Galera, a gente tem que brincar sempre com a gente aqui, a gente tem que se divertir muito nesse espetáculo. E a gente sempre se diverte, assim, é um tesão fazer esse espetáculo. A gente dá muita risada. A gente dá mais risada que o público. Então, sempre que aparece alguma coisa, a gente fala assim, não, isso é uma pérola, né? Quando aparece um tiozinho passando, a gente tem que brincar e não fingir que não está acontecendo, né? Então, a partir desse grupo, que a gente viu a brincadeira dele, a gente joga isso pra gente. Então, a gente sempre fala, galera, vamos tentar manter os personagens, é claro, né? Mas jogar com o que está acontecendo. Porque o tesão de fazer rua é isso, né? É você tá vivo em cena e jogando com a galera. Então, às vezes, quando aparece isso, a gente gosta, né? A gente curte. Já teve, sei lá, apresentação que a gente fez, já entrou mendigo, o pessoal de rua, né? Em situação de rua, já entrou no meio da cena, já ficou brincando com a gente, a galera aplaudiu. O foda é quando a galera não quer sair de cena, porque... Então, como explicar que eu preciso continuar a peça? Não, aí a gente vai brincando, a gente dá rum pra galera, né? Oh, vem tomar um rum comigo que a gente leva embora. Nossa, já aconteceu muita coisa, meu Deus do céu. Mas a gente se conheceu fazendo rua, então assim,
o Renato e o Jean, a gente se conheceu De outro grupo. em outro momento, fazendo rua. Então, a rua era o desejo nosso de fazer. Então, quando a gente começou a fazer os espetáculos da CIAD 2, a gente estava incubado dentro da gente fazer rua. Então, tinha o desejo de fazer rua. Então, quando pintou a oportunidade de fazer rua, a gente falou, pô, é agora, é o momento exato de fazer um espetáculo de rua. E eu acho que o nosso jogo se dá a partir desse momento, assim, quando a gente... porque a ideia não era fazer rua. E aí a gente escolheu fazer rua, a gente se juntou, não, a gente quer fazer um espetáculo de rua. Aí beleza, aí depois veio a temática. A temática era uma temática muito pesada para ser feita de manhã ou à tarde, então a gente escolheu fazer à noite, para as pessoas em uma situação à noite, assim, na praça à noite. No entanto, quando surgiu essa ideia, a gente ficou louco, a gente falou, mas como que a gente vai fazer à noite? Na praça à noite, ninguém vai assistir. E deu super certo, assim, a gente fez à noite, o espetáculo, a gente já chegou a apresentar de manhã ou à tarde, não, de tarde, né? De tarde, não deu certo. Não deu certo, a estética dele, o lugar dele é à noite, de preferência meia-noite para madrugada. A gente apresentou meia-noite já apresentou meia-noite e meia. Olha. E rola muito, é bem legal. Legal. Agora, a escolha de caracterização dos personagens como que foi? Descobrir esses piratas, principalmente vocês dois que estão aqui, né? Leva tanto tempo essa peça, e é legal que o teatro em si, ele já é muito vivo. Só que quando a gente faz um teatro a um longo prazo, tem coisas que funcionam, a gente deixa e vai aperfeiçoando, e outras que vão modificando, etc. Principalmente vocês que chamam convidados, né? E aí vocês vão se adaptando às novas pessoas, novos personagens, as pessoas que passam por ali, e isso torna a gente vivo. O processo dos personagens de vocês, como que vocês construíram esses piratas? De onde eles surgiram? Na verdade, foi o diretor do espetáculo, que é o Márcio Douglas. A gente tinha a ideia de fazer pirata. A gente falou assim, no entanto, foi o Renato que deu a ideia. Porque a gente tinha chamado o Renato para fazer parte já do processo desde o início. A gente tinha convidado ele já desde o início. E a gente não tinha a história. E o Márcio Douglas olhou assim, ele falou, nossa, engraçado, né? Vocês estão em físicos diferentes, vocês têm uma figura diferente. Eu tinha uma barba muito maior que essa. Ele falou assim, o Jonas parece um mouro. O Jean parece mais, sei lá, um europeu. Coitado dos europeus, né? E o Renato, ele parece mais indiano ali e tal, daquele lugar. E aí, tipo, dentro dessa ideia, a gente foi debatendo, assim, umas coisas assim, loucas na cabeça. E o Renato falou, cara, e se a gente fosse pirata? Então, quando o Renato deu a ideia de ser pirata, a gente já tinha os físicos já pré-definidos. Então, que eu seria um mouro, o Jean seria um espanhol, o Renato seria ali da Índia ali e tal, daquela região. Então, quando a gente chegou para Ivani, que fez nosso figurino, maravilhosamente bem, a gente contou a história para ela, falou assim, ó, a gente está fazendo um espetáculo de piratas, e a gente tem essas figuras, eu vim lá eu sou mouro, Jean espanhol, tudo mais, e ela veio com um livro, uma pesquisa de várias roupas, personagens piratas. Legal. De vários livros, e a gente foi escolhendo. Olha, Ivani, eu gosto disso aqui, eu gosto do colete, eu gosto do bracelete, o Jean foi escolhendo o dele, o Renato foi escolhendo o dele, e aí, nessas escolhas, ela fez o croquis, né, dos figurinos, e a gente foi trabalhando através da roupa, através daquilo que a gente queria buscar para cada personagem. Então, eu fui fazer uma pesquisa dos piratas mouros, fui pesquisar histórias, eu fui aprender algumas palavras em árabe e tal, para brincar, o Jean também, e o Renato também. E aí a gente foi buscando a partir disso aí. Então a gente já tinha um personagem definido, né, Jean? Uhum. Eu achei que você ia complementar. Nossa, que bacana. Nesse processo. Ele falou. Concordo. Top. Concordo. Tudo que ele disse aqui, ó.
assina embaixo. Bom, muito bom. Nesse processo, vocês foram pesquisar histórias de piratas, etc. Alguma história vocês encontraram, assim, ou algum assunto, alguma curiosidade bizarra? Vocês falaram assim, gente, não acredito, mas vamos pegar isso daqui de referência. Teve alguma coisa assim? Bom, a própria história que a gente conta, que é a invasão do Rio de Janeiro, já foi uma coisa inacreditável. Quando a gente ficou sabendo que um pirata, um corsário francês, né, que não é nem tanto um pirata, né, porque corsário, ele é amando lá da coroa francesa, e veio para cá e saqueou não, sequestrou o Rio de Janeiro por 3 meses. Eles saquearam a cidade do Rio de Janeiro por 3 meses. E, assim, cara, isso é surreal. Então, a gente tem que contar essa história. E ao longo da nossa pesquisa, a gente também tinha o Santos. Invasão de... Na verdade, assim, quando a gente começou a pesquisa e definiu que fosse piratas, a gente olhou para o nosso litoral norte aqui. A gente falou, pô, vamos pegar histórias do nosso litoral. E aí a gente fez uma pesquisa sobre histórias, contos populares, lendas de São Sebastião, de Ubatuba e tudo mais. E a gente viu algumas histórias que eram invasões que, de certa forma, parava do nosso litoral norte, em São Sebastião, em algumas ilhas assim, para reabastecer os navios. Então, a gente foi atrás das invasões de Santos, a invasão do Rio de Janeiro e uma outra invasão que eu não lembro qual é. São Vicente, eu não lembro qual é. Caraca, tanto tempo. E a gente, dentro dessas histórias, a invasão de Santos, que para ali em São Sebastião e deixa as pessoas para morrer na praia, e um dos piratas sai e entra. A gente ia contar a história da invasão de Santos, porque é muito legal também. Legal não, interessante. Eu falo legal. E foi muito legal, eles Era morria. Eu acho que é interessante pela temática que a gente queria abordar. E aí e tinha um personagem que foi abandonado em São Sebastião e que ele lançou um livro depois também com essas aventuras. Ele foi encontrar com os índios e depois conseguiu voltar, enfim. Tinha várias histórias. Qual é o nome do diretor, perdão? Márcio Douglas. Márcio Douglas. E a dramaturgia foi do Jonas, isso? Sim, na verdade, assim, eu levei a pesquisa, as 3 histórias para o grupo, e no final eu meio que amarrei a dramaturgia. Mas eu falo que a dramaturgia é minha, mas ela é colaborativa, assim. O Jean ajudou a escrever a história dele. O Renato também, o Márcio Douglas ajudou muito na construção dessa dramaturgia. A dramaturgia é nossa. Só costurou a colcha, né? Aquela colcha de retalhos. Estavam meio soltos e amarrei, assim, só. Legal, legal. Agora uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é legal, é isso. Não tem muita coisa, é legal. Faz bastante tempo que vocês estão juntos, entre peças, entre idas e vindas. Meninos, qual foi o processo teatral, entre todas as peças aí, já vai puxando a memória, puxa bastante. Qual o processo teatral de vocês dois que mais transformou vocês? Vocês falam assim, gente, ó, depois desse processo aqui que a gente fez, foi uma coisa diferente e depois disso transformou, assim, o grupo, a gente individual, também pode ser individual, não tem problema. Nossa, Keliane, deixa eu tomar uma cerveja aqui. Vamos fazer terapia. Café. Eu acho que para mim, assim, como ator, o que me pegou mesmo foi o processo do Arquiteto Imperador da Síria, que veio, a gente trabalhou uma dramaturgia pronta, que é do Fernando Arrabal, e o nosso diretor, que foi o Leonardo Antunes, da CIA Balangã, lá de São Paulo, ele pegou muito o nosso pé, mas assim, de verdade, pegou para valer mesmo, era bem radical, foi muito bom para a gente. Eu acho que dali o grupo deu um salto profissional, né, na questão de atuação mesmo, né? Ele pegava em respiração nossa errada. Jean, você respirou errado ali. Júnior, você respirou errado. Foi bem legal. Assim. E o processo foi bem intenso, porque
a gente participou no projeto, que chama Projeto Ademar Guerra, que é do Estado de São Paulo, que é bem legal, eu acho um projeto bem interessante, tanto para os grupos que estão começando, quanto para os grupos que estão na caminhada aí, porque manda uma galera do Estado de São Paulo inteiro para vir trabalhar o grupo. Então, vem uma galera de corpo para a gente, uma galera da voz, uma galera do texto. Então, aquilo, pelo menos para mim, me transformou, tipo, cara, eu tenho que ir daqui, eu tenho que ir para um outro patamar de atuação. E era uma atuação muito difícil, porque a gente pegou um texto que chamou Arquitetura da Síria, do Fernando Arrabal, lá de 1969, e era um texto muito difícil. E como a gente falou no começo, a gente é um grupo que trabalha muita comédia. E esse foi um desafio para a gente. O texto tem muita comédia, mas se você só falar o texto, você não dá risada. Então, ali para a gente foi um desafio muito maior de jogar muita comédia ali. Então, acho que esse me transformou bastante. Não sei você, João. Nossa, que legal. Vai lá, João. Mas para não ficar na história, eu acho que o último espetáculo, Leões Vodka no Sapato 23, eu acho que para mim foi o mais desafiador, o mais problemático e o mais estressante que a gente já passou. E isso também, de certa forma, dá uma calejada na gente, porque a gente espera muito do profissional de fora trazer a luz para o grupo, o profissional de fora trazer a resposta para o grupo. E nesse processo a gente teve que bater o martelo e falar, não, a nossa ideia é a que vale. A gente quer bancar essa ideia e a gente vai até o fim. Então foi um processo muito difícil, porque a gente juntou duas companhias que meio que nunca trabalhou junto, mas que eram amigos, mas que se juntaram ali, mas que no decorrer do trabalho não tinha harmonia, a gente não tinha um pensamento único, e aquilo foi gerando problemas, que a gente não sabia o que fazer, o que escrever, a gente só tinha uma ideia na cabeça. Era contar a história do Circo Vostok pela ótica dos leões. E aí... que legal! E todos os diretores que chegavam não conseguiam compreender aquilo que a gente estava querendo falar, e a gente também não sabia como fazer, como falar. E aí foi um processo difícil, porque a gente foi ficando sozinho, porque a gente acabou demitindo diretores, porque eles não compravam a nossa ideia, e a gente queria bancar a nossa ideia, e eu acho que isso fortaleceu a gente. Hoje em dia, quando a gente vai falar de um projeto novo, primeiro a gente fala assim, o que o grupo gosta de fazer e como o grupo trabalha. Então, quando a gente chama um profissional hoje em dia, a gente fala assim, olha, o grupo trabalha desse jeito e gosta de trabalhar desse jeito. Então, para a gente, foi um amadurecimento também, passar por esses percalços desse processo. E foi um processo muito difícil. A gente foi resolver o espetáculo, resolver dramaturgicamente e cenicamente uma semana antes da apresentação. Da estreia. Eu penso. E o projeto, a gente ia estrear no Circo Internacional do Sesc, lá em São Paulo. É o Festival Internacional do Sesc. E a gente não tinha festa uma semana antes. Então, pensa como foi estressante esse processo. Mas, no final das contas, na última semana, conseguimos ajeitar as coisas e seguir em frente. É legal que o Jonas falando, aí o Jean vai olhando com a cerveja na mão, tipo, essa foi boa, hein? Esse dia foi louco. Nossa! Exatamente, querido. Eu tenho que concordar. Cara, e beber. Ficou louco. Gente, algum momento desses processos, todas as peças e processos teatrais, antes de fazer essa pergunta, eu quero saber uma coisa. Quem que chega com a ideia maluca e quem que fala, bora? Caralho, eu acho que é uma junção dos dois. A gente tem uma coisa... assim, Essa é boa. Essa é boa. Não, a gente define as próximas peças ou o que a gente vai fazer sempre num bar. Assim, a gente vai para um bar, toma uma cerveja e a gente vai ali trocando ideia. Eu e Jonas, tipo, cara, tá pegando aqui. Vamos falar desse assunto aqui? E é muito tempo, assim, quando a gente pensa, não, a gente bater a técnica, não, é disso que a gente vai falar, é essa peça que a gente quer fazer. Então, essa que o Jonas contou agora dos Leões,
Foi o Jonas que trouxe. Porque, a princípio, a gente queria fazer uma peça de circo. Não, vamos contar a história de circo, vamos mais pro circo e tal. Aí o Jonas pegou e trouxe o lance da tragédia do circo Vostok, né? Engraçado que eu tava numa reunião com eles, e aí a gente falou, cara, não é qualquer história de circo, tem que ser um circo, uma história que bate com o grupo. E eu fui embora para casa. Nisso que eu fui embora para casa, eu escutei a música do Zé Cabaleiro, Telegrama. E fala assim, mais triste que o palhaço do circo Vostok. E eu falei assim, caramba, mais triste que o palhaço do circo Vostok? E eu não conhecia, assim. Eu já ouvi falar do circo Vostok, mas, assim, muito tempo depois, né, e tal. E eu falei assim, vou dar uma pesquisada no que é esse circo Vostok. E quando eu olhei, bati o olho na história, li a história, automaticamente me veio a história. Eu falei assim, caramba, vamos falar pela ótica do Leão. Só que eu não falei nada pros moleques, assim, não falei nada pros meninos. Eu fiquei com a ideia na minha. E contei a história pro Jean. Falei, Jean, achei essa história assim, tal, que os leões devoram uma criança e tal, não sei o quê. Aí o Jean falou assim, só faço se eu fizer o leão. Aí eu falei, cara, é exatamente isso que eu tô pensando. E foi assim com os outros integrantes assim, que acabaram entrando. Gente, uma coisa de que eu acho que é muito importante, acho que em qualquer grupo, eu tô parecendo um coach aqui, né? Pior. Acho que em qualquer grupo tem que ter, que é não cortar a ideia do outro. Assim, a gente tem muito assim, tipo, o cara deu ideia, por mais louco que seja, você fala, beleza, e se a gente fizesse para cá? E se a gente fosse para cá, sabe? Aí você vai moldando a ideia. Então, eu acho que eu e o Jonas, a gente tem essa coisa, tipo, um dá ideia, o outro fala, pô, que da hora, vamos para cá. Ou, sabe, mexer na ideia, mas não, tipo, não corta. Nunca cortar a ideia do cara. E outra coisa que a gente gosta de falar, assim, é faça aquilo que você tem tesão. Princípio de tudo. Porque é o seguinte, a maioria dos espetáculos nossos, tipo, a gente não teve dinheiro para fazer, é tudo independente. A gente pegou dinheiro do nosso bolso e fizemos. Só a última, que foi o Leões Vodka Sapato 23, teve o edital do PROAC. De resto, todos os nossos outros espetáculos foi a gente que criou, a gente que bancou. Então, a gente falou assim, cara, vamos fazer um espetáculo que a gente tem tesão de falar do tema, da história, e a gente precisa colocar esse papel. Porque quando a gente mandou dos Leões, a gente teve um combinado entre a gente, falou assim, se caso não passar, a gente vai montar de qualquer jeito, a gente vai dar um jeito para montar. Então, e a gente fala assim, porque as dificuldades sempre existirão, sempre vai ser foda, sempre vai estar difícil, sempre. Só que se você vai para a cena do teatro sem tesão, aí, bicho, não adianta o edital, não adianta nada. Então, a gente sempre preza para esse lugar, assim. Você não compra ideia, o público não compra ideia, ninguém compra ideia, aquela coisa banal, que não desce na garganta. Realmente, menino, fazer o que você tem tesão é bom. Nem você tá acreditando que é aquilo, sabe? Você não acredita, o público fica lá olhando, com aquele climão, é difícil. Meninas, um momento do grupo, que vocês estão juntos há bastante tempo, um momento do grupo que foi muito difícil, assim, foi, nossa, esse momento aqui foi um marco, foi difícil de passar, mas passamos por esse momento. Teve algum momento assim na jornada de vocês? Caramba, me veio logo na cabeça, quando a gente fez uma circulação, né, acho que eu te contei, pelo PROAC, circulação com os piratas, inclusive, por todo o litoral paulista, que foi bem legal. Fizemos 16 cidades. E na última cidade, que foi Caraguatatuba e Ubatuba, fizemos 2, a gente bateu o carro na descida ali do Oswaldo Cruz, ali de Taubaté para Ubatuba. Foi. Oswaldo. Com cenário, com tudo. O carro perdeu o freio, né? E ali foi foda pra caralho. Porque a gente tinha apresentação à noite em Ubatuba e no outro dia tinha em Caraguá. Assim, tipo, ninguém quebrou nada. Foi só o carro que fudeu com tudo o carro. Mas ali, eu acho que foi complicado porque a gente tinha 2 apresentações para fazer, né? E tava o grupo todo. E por mais que tenha sido complicado, eu acho, hoje, né? Hoje, porque depois de um tempo, a gente vê que foi... Eu achei foda pra caralho. Eu sempre falo isso pra galera, pô, que eu fiquei com o pessoal que a gente teve um acidente de tarde e à noite a gente tava apresentando.
Ah, Então, gente, isso é muito louco. isso fortalece de um modo, assim, um grupo. Uhum. Eu falei, caralho, não é para qualquer um isso aqui, não. Tipo, Não é fazer mesmo. essa escolha de vida, né? Que você vai fazer arte, né? Você vai trabalhar com teatro, que é uma coisa difícil pra caralho, né? Cultura no Brasil é uma desgraça, a gente sabe disso. Não precisa ficar reforçando, a gente sabe que é complicado, né? Por isso que eu sempre parabenizo o Litoral em Cena, que está no 14º, que é um festival que tem que continuar para sempre. Aqui na nossa cidade, que tem um festival que já tem 35 edições, então é Legal. complicado. É bom parabenizar sempre cidades que têm esse festival contínuo, né? Contínuo. Então, a gente ali naquela situação, para mim, eu falei, porra, e eu tô com uma galera que mesmo assim, toda fodida, a gente apresentou de noite, o carro voltou para São José, voltou no guincho, e a gente ficou na cidade, a gente apresentou. Então, para mim, ele foi um marco do grupo, assim, sabe, grupo calejado? Pô, a gente passou por isso. E mesmo assim, acho que outras pessoas poderiam ter falado, não vamos apresentar hoje, a gente tá... O grupo sofreu um acidente, a gente não vai apresentar. O pessoal, não, vamos. É o lance do tesão, né? Você vai fazer o negócio bem feito, você faz. Quebrei a perna, entra de cadeira de roda, a gente vai piratear o negócio, acabou. E é louco isso. Para mim, assim, teve outras, mas para mim essa foi marcante mesmo. E você começa a respeitar bem mais a galera que tá com você, sabe? Pô, essa galera, tipo, não é qualquer um que faria isso. Eu acho também que esse momento foi bem crucial, assim. O momento, é lógico, o momento da pandemia, ela é frustrante para qualquer grupo, essa incerteza da gente não saber o que fazer. A gente ficou um longo período na incerteza, perdido, sem saber, mas eu acho que o nosso grupo tem uma coisa que é interessante, porque a gente sempre está motivando um ou outro, assim, no sentido das ideias. Então, por mais que a gente sabia que não ia voltar tão cedo, o Jean falava que ia voltar cedo. O Jean, não, daqui 3 meses tá de boa, a gente tá de boa. E eu falava assim, mano, você não tá vendo que vai voltar? Ele tá de boa, gente, tá suavão. Daqui 3 meses isso passa. E aí eu falava, não, mano, isso aí vai durar. E ao mesmo tempo a gente ficava pensando projetos. A gente ficava assim, não, então vamos aí na sua casa, vamos pensar o que vai fazer. Então, ao mesmo tempo que foi difícil dessa incerteza de não saber, de não ter contrato, de não ter apresentação, de não poder apresentar. Eu acho que a pior coisa para um artista é não poder apresentar. Sim, dói. Isso dói demais. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava um motivando o outro, pensando projetos. A gente vinha aqui na casa do Jean e discutia sobre projetos novos, ideias novas. Então, a gente sempre estava motivado, independente das circunstâncias. Meninos, uma dica para os grupos que estão iniciando agora, que tem pouquíssimo tempo, assim, e estão começando agora. Uma dica para esses grupos que, sabe, aí vocês são CIA de 2, já passaram por várias coisas. Esses grupos que é CIA de 2, de 3, de 4, de 5, não vou parar por aqui. E aí, pessoal que está começando agora, uma dica para esse povo. Galera, olha aqui para mim, olha aqui no meu olho aqui. Enquadra nele, gente. Faz o que te dá tesão, sabe? Não vai na onda, tipo, vou para esse caminho aqui que eu vou ganhar dinheiro. Ou, porque não é isso. Eu acho que, assim, teatro, principalmente teatro de grupo, não é isso. Se você está à procura de ganhar dinheiro, vai para outro lugar, né? Porque eu acho que nós somos, assim, eu me considero muito, acho que o Jonas também, eu acho que você também, Keliane, privilegiados de trabalhar com o que a gente gosta, que a gente tem tesão, que a gente curte, porque a gente não chama de trabalho, a gente chama, tipo, não, eu sou ator, eu trabalho com teatro, então é um prazer, assim, é um prazer a gente estar aqui trocando ideia, né? Você que trabalha com isso, a gente trabalha com isso, então... E eu queria muito que fosse, de verdade mesmo, assim queria muito que fosse presencial hoje. A gente está aí em Caraguá apresentando nosso espetáculo com o público, com essa energia, com a sua energia, que você é uma simpatia, né? A gente trocando ideia assim pessoalmente, mas não é o caso. Então, eu acho que a gente escolheu isso. Então, faz o que te dá tesão. Não vai para um lugar assim, eu vou fazer uma peça
porque essa peça vai me dar um retorno financeiro, ou eu vou por esse caminho porque eu acho que isso vai passar no edital. Eu acho que eu vou por esse caminho porque esse que a galera está comprando. Não, para mim, não é isso. Eu acho que você tem que trabalhar, essa galera que está começando, você tem que trabalhar com uma pessoa que é seu amigo, sabe? Eu acho que eu e o Jonas, a gente está bem porque a gente é amigo, a gente troca ideia, a gente vai pro bar, tipo, não é porque a gente trabalha junto, não, a gente vai pro bar porque a gente troca ideia, a gente conversa, a gente fala de outras coisas, não só de teatro, então a gente se dá bem. Então, eu tô falando para teatro de grupo, né? Porque, às vezes, teatro de produtora ou outras produções, nada contra, né? A produção, é uma produtora que vai fazer um teatro musical disso. Beleza, isso é uma coisa. Nós somos atores e a gente tem que pagar nosso boleto todo mês. Não estou falando disso, mas eu estou falando de teatro de grupo. Eu acho que o teatro de grupo você tem que ter uma cumplicidade muito grande e você bancar o que você está fazendo. Eu acho que isso é o principal, você se bancar, sabe? O que o Jonas falou desse último espetáculo nosso, que os Leões Votem no Sapato 23, a gente se bancou. A gente falou, não, a gente quer fazer isso aqui. A gente chamou um cara lá do Rio de Janeiro, depois veio outro cara lá de São Paulo, e os dois a gente, não, galera, não é isso que a gente quer isso aqui. O grupo é nosso, a gente quer contar essa história aqui desse jeito. Então, essa autonomia que a gente tem hoje, que depois de 16 anos a gente conseguiu, sabe, ter essa base forte, não foi de um dia para o outro. E teatro não é fácil. Eu acho que a pior merda é você achar que é fácil. Não é. Assim como qualquer trabalho, né? Não é que o teatro... Não, qualquer trabalho não é fácil, mas eu acho que se você escolhe que essa é a sua carreira, essa é a sua situação, essa é a sua vontade, esse é o seu tesão, você tem que saber que não é fácil também. Então, faz o que te dá tesão, que te dá vontade e fica cercado de pessoas que acham que você vai crescer, que pessoas que estão para cima, não pessoas que vão te colocar para baixo. A princípio de tudo, comece, cara. Comece, porque às vezes a gente sempre espera, a gente espera ter dinheiro, a gente espera ter um grande diretor, a gente espera ter um grande dramaturgo que escreva para mim. E eu acho que quando você começa, independente se você não tem dinheiro, mano, usa sua criatividade. Se o diretor não aceitou sua proposta, dirige você. Faça do jeito que você achar melhor. Tem uma frase muito legal que fala assim: se você tem uma boa ideia, não deixe um idiota dizer o contrário. Legal. Então, eu acho que a gente começou assim, sabe? A gente sem dinheiro nenhum. Pô, a gente chamava o diretor, o cara não aceitava, então vamos dirigir a gente. Vamos bancar essa ideia. E eu acho que é começar. Porque tem muita gente que vai dizer o contrário. Muita gente que talvez experimentou o teatro, não deu certo, ou tá amargurado, ou tá falando alguma coisa, e vai dizer para você que não vai dar certo. E eu acho que se você tem um desejo mesmo dentro de você de fazer teatro, de ter um grupo, comece e vai. Você vai quebrar muito a cara. Você vai sofrer muito. Mano, vai ter crítico que vai te destruir. Mas você precisa levantar e bora pra frente. Se você é isso que você quer mesmo, se você tem tesão no teatro, você vai continuar. Porque rico a gente não vai ser. Então que tenha tesão. Rico a gente não vai ser. Quem sabe um dia a gente vai ser, né? Quem sabe? Estamos torcendo. Mas feliz a gente pode ser, fazendo o que gosta. Legal. Então, comece... Tenha tesão pelo que faz. Voltamos! Esse foi alguns trechos, algumas dicas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito importante, por isso que eu trouxe aqui pra nós. Então é isso. Se curtiu, dá aquela curtida. Um beijinho e tchau!